Paz seja convosco. Amém. Nós nos esquecemos quão grande é o nosso Deus. Cantamos tão facilmente na igreja, mas nós esquecemos do seu amor, esquecemos da sua grandeza, da sua majestade. Esquecemos que Ele é o Todo-Poderoso. Nada, nem ninguém pode se opor à sua força. Quando você estiver em lutas e dificuldades, lembre-se quão grande é o seu Deus. Um Deus que não pode ser contido, não pode ser medido em altura, em largura, nem em profundidade. Esse é o nosso Deus. Quero saudar os nossos visitantes. Qual é o teu nome, querido? Maia. Luísa. Floriza. João Batista. Sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. É um prazer recebê-los para, junto com cristãos por todo o Brasil e todo o mundo, podermos elevar a nossa adoração a Ele, que é digno. Nossa igreja é uma igreja pequenininha, mas sejam bem-vindos em nome de Jesus. Em nosso último encontro estivemos meditando sobre o tema Jesus diz: a paz seja convosco. Muitos querem a paz. Alguns buscam a paz numa pombinha branca, outros buscam a paz numa blusa branca. Mas a paz verdadeira é algo que procede de dentro. É de dentro do seu coração que ela emana. Quando você declara: a paz seja convosco, você está falando da paz que você tem no coração, que Jesus colocou. Então é uma paz que procede de dentro, mas que não foi gerada por você. Ela foi colocada em você de fora para dentro, de Deus para o seu coração. Muitos desejam esta paz, poucos a têm. O verso que ficou da semana passada é João capítulo 20, verso 21 e 23, que diz: então Jesus lhes disse pela segunda vez: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio. Aqueles a quem perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados; aqueles aos quais retiverdes, ser-lhe-ão retidos. E nós somos comissionados a levar esta paz. O mundo está em crise, o mundo está nessa condição caótica. As pessoas, elas não têm esperança, e a natureza, os seres humanos, eles clamam aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Nada de místico nos envolve. Você não é melhor por falar de Jesus. Se você der o testemunho para alguém, você não é especial. Você não é uma pessoa que tem que ser adorada, que tem que ser louvada. Nós somos apenas um vaso de barro. Nenhum poder emana de nós. Não há nada em nós que seja digno. Não há nada de importante na minha pessoa de estar aqui perante você, como se eu fosse mais sábio, mais espiritual, orasse mais, lesse mais. Não tem nada a ver. Nós simplesmente somos comissionados a Deus para carregar esse precioso líquido chamado Evangelho. As pessoas precisam do Evangelho. Há aqueles que se engrandecem e tomam tão gloriosa missão com o objetivo de ganhar dinheiro, de oferir lucros, ganhar fama e reconhecimento. Mas essas pessoas, elas nunca foram chamadas por Deus. Mãos vazias, mãos que não têm nada a oferecer. Homens de mãos vazias que não buscam nada a não ser o seu lucro e o seu reconhecimento. Temos realmente que levar a pregação do Evangelho. Nós temos que pregar àqueles que não conhecem a esse mundo tenebroso e caótico em todos os lugares onde nós passarmos, para que as pessoas, elas possam reconhecer que quão grande é este Deus. As pessoas, elas precisam ouvir do Evangelho para que elas possam se converter. A aprovação disso não parte do homem. A aprovação parte de Deus. É apenas Ele que tem o carimbo espiritual para selar ministérios, selar pregações e selar conversões.
E a partir do momento em que Ele sela uma vida, nada pode tirar aquele selo, porque é um selo concedido pelo próprio Deus. O Senhor, Ele te marca com um selo espiritual. Não é um selo que homem pode tirar, mas é um selo que é gravado na sua testa, no seu coração. E é só o Senhor que pode fazer isso. E nós só podemos agradecer a Deus, porque é uma grande, grande honra. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 20. Estamos caminhando para o fim do Evangelho de João, capítulo 20. Se o Senhor assim o permitir, na semana que vem, nós estaremos finalizando Evangelho de João, capítulo 20. Em mais alguns domingos, finalizaremos o Evangelho de João. Uma trilha de mais de 4 anos. Evangelho de João, capítulo 20. Nós vamos ler do verso 23 em diante, 22 em diante. Evangelho de João, capítulo 20, versos 22 em diante, assim diz a palavra de Deus. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. Se lhos retiverdes, são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não o puser a mão do seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo, vê as minhas mãos, chega também a mão e ponha no meu lado. Não sejais incrédulo, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Palavra do Senhor, amém? Senhor, em nome de Jesus, agradecemos a Ti pelo privilégio da leitura da Tua santa e bendita palavra. Agradecemos pela liberdade religiosa que temos neste país chamado Brasil, em que nós podemos ter, Pai querido, a Tua palavra nas nossas mãos. Na verdade, várias Bíblias nós podemos ter no nosso lar, nas nossas vidas, e ninguém pode nos impedir disso. Agradecemos porque podemos entoar em alta voz quão grande é o Teu nome. Agradecemos porque o Senhor concedeu a nós a possibilidade de estarmos aqui neste humilde lugar, não para uma reunião social, não para encontro com amigos, mas para ouvir a Tua voz. Cremos, Pai, que quando chegamos o Senhor já estava. E pedimos a Ti, Pai, nesta noite, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Teu Espírito de entendimento seja sobre as nossas vidas, que nós possamos, Pai, receber um recado santo do Teu coração. Eu pessoalmente, mais uma vez, Pai, me prostro perante o Senhor, pedindo a Ti que o Senhor me capacite, que o Senhor me abençoe, que o Senhor me dê, Pai querido, a sabedoria necessária para ser um instrumento da vontade do Senhor nesta noite, e o que eu venha falar, Pai, aquilo que procede do Teu coração e não do meu. Oramos, Pai, em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje tem como título: crer em Jesus. Crer em Jesus. A nossa fé se baseia nisso. Crer em Jesus. O crer é algo que não procede de mim,
não é algo que procede de você, mas é algo que é nos derramado do próprio Deus. Ele derrama sobre a minha vida, sobre a sua vida, essa capacidade de ler a palavra, de orar a palavra, de ouvir a palavra e conseguir ouvir a voz de Deus. Conseguimos mais do que uma orientação humana, nós conseguimos ouvir a voz do Altíssimo. Tomé teve dificuldade com isso. O primeiro versículo que nós vamos meditar é João 20, 24, que diz: Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os 12, como já vimos, se refere no Evangelho de João à representação da comunidade. Aquela nova comunidade que foi formada através da palavra, através do sacrifício, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. E essa é a comunidade que é herdeira das promessas de Israel. Não basta ter um título, não basta ter uma nomenclatura, uma carteirinha de igreja, basta você crer no Senhor. Essa é a premissa básica. E para aqueles que creem, há promessas. Tomé, por ser um deles, ele foi testemunha da cena dos pães e conhece o discurso do pão da vida, onde Jesus propôs a identificação com a sua vida e morte. Abra aí João capítulo 6. Evangelho de João capítulo 6, versos 53 em diante. Evangelho de João capítulo 6, versos 53 em diante. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Tomé estava nessa cena e ele permaneceu com Jesus. Naquele momento muitos discípulos o abandonaram. Um discurso duro, falar sobre comer carne, tomar um sangue. Muitos não entenderam. Quando você olha a igreja primitiva, um dos grandes problemas que a igreja cristã tinha era que eles pensavam que os cristãos eram canibais. Olha, eles devem pegar um bebê recém-nascido e colocar em cima da mesa, fecham as portas, e aí fala: vamos comer a carne, vamos comer o sangue. E as pessoas, elas tinham essa ideia de que os cristãos eram canibais. Está na história, se você for pesquisar. Tomé, ele não compreendeu o mistério da morte, mas ele aceitou esse sacrifício. O problema de Tomé é que ele não aceita a vida após a morte. As coisas têm que acontecer conforme ele acha que é certo. Tomé não compreendia que a morte não era o fim, e sim o encontro com o Pai. Você morrendo aqui, você não vai ser comido pelos bichos. Até fisicamente você pode, mas espiritualmente você vai se reunir ao Senhor. E no último dia, aquele corpo ele vai se formar novamente, e você vai ser unido, e você vai se encontrar com eles nas nuvens. O nosso corpo é um corpo que é para a eternidade, ele vai ser transformado. Ele era um dos 12, e essa frase, era um dos 12, ela já tinha sido usada por Jesus lá em João 6,71, quando ele identifica Judas como o traidor. Ele fala: e Judas, ele era um dos 12. Tomé, separado da comunidade. Quando Jesus Cristo se apresenta pela primeira vez àquela comunidade, ele não estava lá. E por que os outros estavam? E ele não estava. A palavra de Deus não nos relata, não nos dá uma especificação do que aconteceu, mas havia uma ordenança: fica aí. E ele não obedeceu. E é algo que nós falamos na semana passada. Quando você se afasta do corpo de Cristo, o seu coração esfria. Tomé estava fazendo qualquer outra coisa, menos estar no lugar onde ele foi determinado. Tomé não estava presente no ato da fundação do povo da nova aliança, quando Jesus Cristo falou: recebereis o Espírito, e deu a missão. Ele não estava lá. Ser discípulo é mais do que um título.
Pois não existe adesão a Jesus Cristo se você não crer na sua ressurreição. A ressurreição é por isso o centro da fé cristã. E o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 15, 14, que se você não acredita na ressurreição, a sua fé ela é vã, não vale nada. Você tem uma vida piedosa, você entrega os seus bens para ajudar os pobres, prega o evangelho, mas aí você morre, acabou. O apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, não acabou, tem continuidade, a coisa continua, você tem que crer na ressurreição. Não se reconhece o amor do Pai se você não crer na ressurreição de Jesus Cristo. O crer nos leva à verdadeira experiência do Espírito. Essa crença, ela te leva a algo a mais. Você não é simplesmente uma pessoa que frequenta a igreja. Você não é apenas mais um religioso, mas alguém que tem o próprio Espírito dentro do seu coração. Um Espírito que faz o quê? Afasta de você o medo. Tira de você o temor. E você consegue encarar diversas situações, por mais difíceis que seja, sabendo que Deus, o poderoso Deus, Ele está contigo. Amém. E isso é uma coisa que as pessoas não têm. E Tomé não tinha. Ele não acreditava. Ele ouviu a palavra. Ele andou com Jesus. Em certa feita ele falou assim, olha, eu estou disposto a morrer com Ele. Mas quando a coisa acontece, o seu coração se esfria. Enquanto existir o medo da morte, não existirá a liberdade própria dos filhos de Deus. Nem será possível cumprir o mandamento de Jesus de amar como Ele amou. Como que você vai amar como Ele amou, se você não crê nele? Se você não crê que Ele morreu e ressuscitou para te dar vida e vida em abundância? Você vai se apegar à sua vida de uma maneira ferrenha, defendendo ela até com violência. Se alguém falar contra o que eu acredito, eu o agrido verbalmente, fazendo qualquer tipo de sinal, seja numa mídia social, em qualquer lugar que seja, a pessoa ela fica violenta. Se você falar alguma coisa para a pessoa que não crê em Deus, que desconstrói aquilo que ela tem como fé, ela vai te agredir, ela vai te perseguir, não porque ela odeia você, mas porque ela odeia esse Deus que você prega. Por isso que é tão difícil ser cristão nos dias de hoje e em todas as épocas. Porque nós temos que viver para nós e viver para os outros. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, aí vai um verdadeiro filho de Deus. Aí vai uma verdadeira filha de Deus. É isso que o mundo espera. Mas muitas vezes nós não conseguimos fazer isso. João 20, 25. Os outros discípulos então lhe disseram, eu não vou conseguir dar emoção, porque eu não estava nessa cena. Mas eu duvido que aqueles discípulos, eles falaram de qualquer jeito. Vimos o Senhor. Tomé, onde você estava? Nós vimos o Senhor. Nós sentimos o seu cheiro. Ele falou conosco. Em vez de Tomé ficar cheio daquela alegria e falar assim, agora eu quero a minha vez também, ele responde, se eu não vir os sinais nas suas mãos, mais ainda, se eu não puser o dedo no buraco das mãos, mais ainda, se eu não colocar a minha mão onde foi furado com a lança, eu não crerei. Fechou a cara. A frase de alegria dos discípulos, nós vimos o Senhor, não é mera afirmação de palavra, não foi alguma coisa que eles apenas declararam, falaram assim, olha, quando Tomé vier, Pedro, você fala. Não, foi uma coisa que explodiu no coração deles, ninguém conseguiu conter. Eles tinham que falar do que eles estão vindo e ouvindo. Essa expressão é uma expressão da experiência de quem já conheceu Jesus. E eu coloquei 5 princípios para esse encontrar Jesus. Primeiro princípio da oração. Não tem como você deixar de falar com Ele. Depois que você o encontrou, você não consegue mais.
nas suas lutas, dificuldades ou nos seus momentos de alegria, você quer compartilhar com Ele em oração. Você passa a entender que você não é mais abandonado, como Sebastião fala, você não é mais um órfão de pais e mães vivos, você pertence ao reino de Deus. Você começa a desenvolver um relacionamento com Ele, você começa a buscá-lo na leitura, você busca a comunhão com os santos, você busca uma igreja para você congregar, porque você não consegue ficar longe. Você começa a ser cheio de uma sensação de plenitude. Deus te basta. O teu coração começa a ficar satisfeito com pequenas coisas. Não grandes coisas, pequenas coisas. Você consegue olhar para o sol, para o céu, hoje cinza de chuva, e você consegue olhar e falar assim: glorioso Deus, que molha a terra e faz com que as plantas fiquem verdes, que os lagos e os rios encham de água, para que eu possa tomar o meu banho, para que eu possa tomar água, para que os animais bebam. E por último, você fica cheio de amor. Não mais um amor por si mesmo, mas um amor pelo outro. Um desejo de você compartilhar com o outro este amor. Jesus comunicou aos seus a sua glória, que é a glória do Pai. Um amor gratuito e generoso que agora brilha num pequeno grupo de 11 homens. Agora, muito mais. Nosso grupo aqui em torno de 25 pessoas. Brilha e tem que brilhar através de você. Essa nova realidade mostra por si só que Jesus, ele não é uma figura do passado. Quando você vive esses princípios, as pessoas começam a olhar para você e ver algo diferente, eles falam: Jesus realmente ressuscitou, porque eu vejo Jesus nele, eu vejo Jesus nela. A existência dessa comunidade, eu e você, é a prova de que Jesus vive. Os outros discípulos contam a Tomé a sua experiência, mas ele não aceita o testemunho deles. A existência da nova comunidade transformada pelo Espírito, para ele, não é suficiente. E você vai encontrar pessoas que você vai falar do amor de Deus, você vai falar com alegria, você vai mostrar que você está cheio, e as pessoas falam: eu não quero. E você não pode fazer nada. Ainda que Tomé tenha se mostrado disposto a morrer, lá em João 11,16, ele mostra que ele não crê na permanência da vida. Fé anda junto com prática. Fé sem obras, ela é morta. A fé que você diz que ter, se você não faz nada com ela, ela é morta. Se a chuva não caísse na terra e não molhasse as plantas, ela não teria valia nenhuma. Se a chuva não caísse na cabeceira dos rios e não enchesse os rios, não enchesse os lagos, ele não serviria de nada. A sua fé, sem você colocar em prática, não vale nada. Tomé, ao ser informado quanto aos que os apóstolos viram, não se convence e exige não só um sinal palpável, mas a evidência mais pessoal e sobrenatural de que o Jesus que ele havia visto ser morto tinha de fato ressuscitado. As pessoas, elas querem um sinal, e nós não estamos aqui para entregar sinais para as pessoas. Nós estamos aqui para entregar uma mensagem, uma palavra. Se a pessoa estiver enferma e você puder orar pela enfermidade dela, ore. Mas não atrele a mensagem do Evangelho a cura ou não cura. Se a pessoa está passando uma dificuldade financeira e você puder ajudar essa pessoa, ajude. Ore para que ela tenha sabedoria para ganhar os recursos necessários para sair daquela situação. Mas não atrele a mensagem de Jesus à prosperidade, porque isso é danoso. As pessoas são edificadas numa falsa crença. E quando veem que a sua situação financeira, emocional não mudou, eles abandonam Jesus. Tomé não entende que o encontro com Jesus, que funda a fé individual, realiza-se através da experiência do amor na comunidade. Você tem que falar deste amor. Mas o ser humano, ele gosta de ídolos.
E eu não estou falando da Igreja Católica Romana. O cristão evangélico, ele adora ídolos. Uma igreja grande é um ídolo. Uma denominação grande pode ser um ídolo. Um pastor capacitado pode ser um ídolo. As suas finanças podem ser um ídolo. Os seus filhos, o seu trabalho, o seu casamento, tudo isso pode ser um ídolo. E nós temos que entender que em Cristo nós temos que ser satisfeitos. E essa plenitude ela tem que emanar de nós para os outros, para que eles possam ser impactados. Tomé, ele quer algo a mais. Se eu não vir, diz ele, se eu não tocar, não crerei. Essas palavras refletem todos quantos se dedicam a si mesmos. Eu tenho direito a ter a mesma experiência que aqueles apóstolos tiveram. Afinal de contas, eu também sou apóstolo. Cada experiência é individual. Falava hoje pela manhã. Alguns veem anjos. Por muitos anos eu falava: Senhor, manda um anjo. Enche essa sala, mostra para mim, deixa eu sentir um cheiro diferente, abre os céus, manda alguém trazer uma palavra diferente. E nada disso aconteceu. Porque o essencial é a palavra. O essencial é a mensagem. A obstinação de Tomé é um exemplo para mostrar que essa impiedade ela é natural em meio aos homens, mesmo quando o Senhor quer abrir os seus olhos. Não se apegue a sinais, apenas creia na palavra escrita e proferida por Ele para você. João 20, 26. 8 dias depois, estavam os discípulos outra vez ali reunidos, e Tomé estava com eles. Chegou Jesus, estando as portas trancadas, pôs-se no meio dele e disse, pela terceira vez: a paz seja convosco. A recusa de Tomé a crer ocorreu no intervalo entre aquele dia em que Jesus ressuscitou e aparece para os discípulos, até um outro dia, que ele fala que são 8 dias: domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ele está falando de uma forma diferente, que a comunhão dos santos, nesse caso, dentro de uma regra, dentro de um padrão da igreja, é o domingo, é um dia de descanso. Mas você, se trabalhar em outro horário, trabalhar em escala, não é problema. Mas o Senhor, Ele aparece aqui no domingo, e Ele está manifestando esta comunhão. Ele está manifestando a união do povo de Deus como uma só voz para adorar e também para ouvir a voz dEle. Você pode ficar na sua casa e ouvir a palavra através de um culto na internet, da televisão, mas não faça disso uma regra. A palavra de Deus fala que você tem que estar aqui. Hebreus diz que muitos se afastaram e acham que podem congregar em casa e podem se instruir em casa, e isso é uma mentira. Tomé, ele estava afastado, isso é uma simbologia, e a brasa dele se esfriou. Os discípulos estão dentro, ou seja, no lugar de Jesus, na esfera do Espírito, oposto aos que estão de fora, o lugar sem Jesus e portanto sem Deus. Aquele lugar onde eles estavam simbolizava o lugar onde Jesus se manifestava. Pastor, quer dizer que só tem Deus aqui na igreja? Não. Deus está em todo lugar, o véu se rasgou. Você pode orar na sua casa, você pode orar no metrô, no ônibus. Procure não incomodar as pessoas. Procure ser uma pessoa que tenha discernimento. Às vezes a gente tem que entender que Deus dá direção para coisas diferentes, mas eu tenho um problema quando as pessoas são incomodadas. Eu acho que Jesus não fazia isso. E aí, quando eu pego o metrô por volta das 6:30 da manhã, e aí o cara entra no metrô e começa uma gritaria, as pessoas ficam assustadas, e eu fico pensando, qual que é o fruto disso? Será que isso realmente provém de Deus? Pode, mas será que é a regra? Nós temos que nos unir em um lugar para adorar ao Senhor, aonde você estiver, seja em férias, seja no lugar que você vai passar uma temporada, acha um lugar onde pessoas falam do amor de Deus. Tomé integrou-se na comunidade, e pôde assim experimentar o amor, pois faz parte do povo de Deus. Eu volto a falar da brasa. A brasa estava afastada, ela estava fria.
E você vai ver que a atitude de Tomé, ela passa a ser diferente. As portas fechadas já não significam o medo. O Espírito deu aos discípulos segurança e liberdade perante o mundo. 1 João 4,18. Ele não veio aqui para dar o espírito de medo, mas sim de autoridade, de alegria. O Espírito Santo, ele tira, lança fora todo o medo. As portas traçam agora a fronteira entre a comunidade e o mundo que o cerca. Jesus torna-se presente aos que o amam, mas não se manifesta ao mundo. Aqueles que não são dele, ele não se manifesta. João 14, 22. João 14, 22. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-se a nós e não ao mundo? O discípulo acha estranho. Quer dizer, Jesus, que não é todo mundo que vai ouvir? Quer dizer, Jesus, que não é todo mundo que vai dizer sim? Quer dizer, Jesus, que não é todo mundo que vai aceitar? E Jesus fala, é isso mesmo. A oportunidade está aqui. As portas estão abertas. Mas alguns preferem ficar no bar. Outros preferem ficar vendo Faustão. Outros preferem ver o jogo do Mengão. E não tem nada de ilícito na literalidade da coisa. O problema é, o que é mais importante? O Senhor fala, tem pessoas que vão dizer não. Quando você falar do amor de Deus, tem pessoas que vão dizer não. O verbo chegou indica uma presença habitual. Jesus Cristo falando assim, chegou Jesus, é algo comum. Olha, cheguei no meu trabalho, cheguei na igreja, cheguei no lugar que é comum. É comum. E representa a comunhão através da Eucaristia ou da Santa Ceia, o nome que você quiser dar. A Santa Ceia, que nós vamos, se Deus assim o permitir, na semana que vem, tomar, significa isso, comer o pão e beber o sangue. Comer a carne e beber o sangue dele. É comunhão, é Eucaristia. E é o que ele está falando, ele chegou. Quando nós comemos, ele chega novamente nas nossas vidas. Não é uma coisa que aconteceu há 10 anos atrás, 20 anos atrás. Não, a declaração de amor dele por nós e nós para eles é todo dia e toda hora. E nós escolhemos como igreja em celebrar a Santa Ceia uma vez por mês, mas tem igrejas que celebram toda semana. Essa celebração ela é importante através de um rito, através de símbolos, mas é muito mais importante na sua vida de segunda a sexta, sábado e domingo, no seu trabalho, onde você estiver. É lá que você vai mostrar que você realmente tem comunhão com o corpo e com o sangue. Jesus chega e apresenta-se para a comunidade inteira e não para Tomé somente, mas o recado que ele vai dar é só para Tomé. João 20, 27. E em seguida, Jesus disse a Tomé, Tomé, e eu fico imaginando essa cena, deve ter sido no mínimo constrangedora para Tomé. Estou no meio de todo mundo, ele fala, paz seja convosco. Talvez Tomé tenha pensado, acho que o Senhor não ouviu. Mas aí Jesus, ele não deixa passar. E ele olha e fala, põe aqui o dedo. Olha para as feridas dos cravos. Faz mais, Tomé. Pega a sua mão. Olha aqui, ó. Está rasgado ainda. A lança entrou e furou o meu lado. E não vai sarar, porque isso aqui é símbolo do meu amor por você. Você quer pôr a mão aqui, Tomé? E ver quanto eu te amo? Não seja incrédulo, mas creia. A indicação de posteridade em seguida divide em duas partes a aparição de Jesus. Primeiro a comunidade em geral, depois especificamente a Tomé. Aqui se relata a incredulidade de Tomé para que, por meio dela, a fé dos santos seja mais plenamente confirmada. O que aconteceu nesse ato de falta de fé é para mostrar para você que você tem que acreditar. 2000 anos depois, creia, não seja incrédulo, creia.
Eu entreguei o meu filho para morrer por você. Eu vou manter a sua casa com comida, eu vou manter você com um teto sobre a sua cabeça, eu vou te dar saúde para você trabalhar, eu vou cuidar, dinheiro para você pagar a sua conta de água, eu vou cuidar de você. O mais importante eu já fiz, que foi entregar a minha vida. Creia. Esse símbolo de que Tomé passou é para mim e para você hoje. Tomé não era só moroso e relutante em crer, mas também obstinado como eu e você. O vento muda um pouco, a gente balança. Você fica incrédulo. Será que Deus está nesse contexto? Será que Ele vai participar? Será que Deus está comigo? Jesus vem para todos, e é nessa reunião que Tomé se encontrará com Jesus e achará solução para o seu problema. Ele manifestar a sua incredulidade diante dos outros discípulos, e ele, Jesus Cristo, sabe que ele, Tomé, não vai fazer nada, ele vai ficar quieto, ele vai ficar com angústia no coração, ele vai ficar no coração dele aquela dúvida, aquele mal-estar, ou coisa que vai acontecer com Pedro lá na frente. Daqui a um tempo a gente vai chegar nessa passagem em que Jesus Cristo ele faz aquele peixinho lá na praia, e Pedro está lá na frente de Jesus Cristo ressuscitado, e ele oferecendo o peixinho para as pessoas, e Jesus sabe, Pedro não vai falar nada da negação dele. Aí ele olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Todos os discípulos devem ter olhado e falado: você me ama, Pedro? Amo, Jesus. Acho que Pedro não entendeu. Pedro, você me ama? Claro que eu te amo, Jesus. Fui o primeiro a pular na água. Pedro, você me ama? Pedro cai em lágrimas. Jesus, o Senhor sabe que eu te amo. Não está explícito nas Escrituras, mas foi uma cura do coração de Pedro naquela noite, como foi uma cura no coração de Tomé. Jesus demonstra de novo seu amor para com os seus. Como conversei hoje com a Larissa essa semana, Ele não nos abandona. Ele não nos abandona. Jesus, da mesma forma que tomara iniciativa quando o abandonaram, torna novamente a impedir que Tomé se perca. E assim, uma vez mais, foi dada nova prova de ressurreição, não só a Tomé, mas também a nós. Sempre que Jesus se apresenta entre os seus, leve em si a memória pelos seus filhos. Quando você meditar em Deus, quando você meditar no sacrifício em Cristo, lembra pelo que Ele fez em você, o que Ele fez por você, o que Ele abriu mão. Você nunca vai conseguir quantificar isso. Não é possível, não é humano. Mas tenta de alguma maneira quantificar, tentar medir o sacrifício que Deus fez por você. O amor de Jesus até o extremo é simbolizado pelos sinais dos cravos do lado, e são inseparáveis da sua presença. As marcas da sua vida, elas são sinais do amor de Deus por você. Não tenha medo de mostrar as suas marcas, seja elas físicas, seja elas espirituais. Você tem marcas, você tem feridas que foram curadas. Essas marcas são marcas de Cristo. São marcas que naquele dia de luta e dificuldade Ele estava com você. Quando você apanhou, quando você foi agredido, quando você foi rejeitado, quando você foi maltratado, Jesus Ele estava do seu lado. Mais do que uma resposta agressiva à incredulidade de Tomé pode parecer, tocar as mãos e o lado de Jesus significa a comunhão com a sua carne e a sua morte, recebendo por ela a sua própria vida. O que deve ter mais constrangido Tomé não foram as palavras de Jesus, e sim como ele deve ter dito. Eu não consigo ver um Jesus irado falando: toca aí, põe a mão aqui. Ô Tomé, olha como eu te amo, põe a mão aqui. É preciso isso para você? Põe a mão aqui. Eu me submeto a isso. Eu deixo você colocar a mão nos meus cravos, para que você possa realmente crer. Se Tomé aceitou o desafio de Jesus Cristo, a gente não sabe. A gente não sabe se ele foi realmente... A gente não sabe. Mas a gente sabe que
Aquela cena mudou o coração dele. Aquele homem que antes era incrédulo, ele responde para Jesus em João 20:29: Senhor meu, Deus meu. Todas as suas defesas caíram por terra. O seu coração quebrantou-se. Não se fala mais de Tomé, não lembro de mais nenhum relato a respeito de Tomé. Nem para bom, nem para mal. Mas eu creio que ele continuou pregando o evangelho. Ele deve ter chegado em casa, eu não sei se Tomé tinha família ou se não tinha família. Mas eu tenho certeza que ele olhou para as pessoas e com o mesmo entusiasmo que os primeiros discípulos, ele também falou: eu vi o Senhor. Talvez você não veja o Senhor com seus olhos naturais. É possível? É. Jesus Cristo, ele pode de alguma maneira se decidir? Pode, ele é Deus. Mas mesmo que ele não se manifeste, você pode olhar e falar assim: hoje eu vi Jesus. Como que você viu Jesus? Eu li a santa e bendita palavra. A comunidade reunida pode contemplar a sua glória e o esplendor do seu amor. Por isso, a palavra para você hoje é: creia na ação de Deus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, te louvamos, Pai, pelo teu grande amor. Tu és incomparável, tu és bendito, tu és tão doce, Pai. Tu invades o nosso ser de uma maneira tão amorosa. O Senhor é aquele que nos acompanha em todas as coisas. O Senhor está sempre presente conosco. Nas nossas alegrias, o Senhor se alegra. Nas nossas tristezas, o Senhor chora conosco. Nas nossas dores, o Senhor nos toma pela mão. O Senhor não tinha que fazer isso. O Senhor fez por amor. Sabendo que nós não tínhamos condição nenhuma de alcançar ao Senhor. Por isso o Senhor nos alcança. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre e perdido, sem Deus, sem Jesus. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Mas agora, Senhor, eu sou filho. Agora me regozijo desde que eu aceitei. E na tempestade eu posso sossegar, pois com Ele estou liberto do perigo e do mal. Quando Ele estendeu as suas mãos para mim. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos alcançou na sua majestade, na sua graça, e nós podemos crer que Tu és conosco até o fim dos tempos, Pai. Sustenta-nos através da Tua forte e poderosa mão, até o dia em que nós poderemos contemplar o Senhor, Pai querido, na eternidade, por toda a eternidade. Te louvamos, te adoramos e bendizemos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso Deus.